Bem, pessoal, então dando continuidade à nossa aula, né? A gente viu no primeiro vídeo que o texto é essa unidade linguística comunicativa fundamental, né? Produto da atividade verbal humana, que possui sempre caráter social. Caracteriza-se por seu extrato semântico e comunicativo, assim também como por sua coerência profunda e superficial, por causa da intenção do falante, de criar um texto íntegro e da sua estruturação mediante dois conjuntos de regras, quais sejam as próprias do nível textual e as do sistema de língua. Né? Então, a partir desse conceito de texto, a gente conseguiu destrinchar todas as características e perceber o porquê do texto ser essa unidade linguística comunicativa fundamental, o porquê ele ser uma atividade verbal, o porquê ele ter esse caráter social, também do porquê de ser esse extrato semântico e comunicativo e etc. Né, pessoal? Então, dito isso, é importante a gente sublinhar também, dentro desse nosso conteúdo, três aspectos altos sobre texto. Né? E isso vai estar aí para vocês no terceiro slide. Né? Primeiro, um texto não é um aglomerado de frases. O significado de suas partes resulta das correlações que elas mantêm entre si. Uma leitura não pode basear-se em fragmentos isolados do texto. Bem, pessoal, é lembrar da questão da coerência. Né? Um texto, para ele ter um significado, para ele atingir um significado, né? E pôr em comum essa ideia, né? Naquilo que ele se propõe enquanto unidade de linguagem, ele deve manter uma certa correlação entre as palavras apresentadas, entre as ideias apresentadas. Então, ele tem que ter uma unidade de sentido, né? Todas as frases colocadas, todas as palavras colocadas, elas devem ser pensadas dentro de um contexto, né? E também dentro de certos aspectos, principalmente de aspectos de coerência, em razão dessas unidades significativas, e também de um aspecto de coesão. Né? Um aspecto, pessoal, que deve ser ressaltado quando a gente fala em texto é mencionar que o texto tem coerência de sentido e o sentido de qualquer passagem de um texto é dado pelo contexto. Né? E aí a gente faz parênteses para falar o que é contexto. Né? Há, há necessidade de explicar o que é contexto, porque o contexto é essa unidade de. Né? É a questão de você pegar um trecho de um livro qualquer, né? E uma frase pronta. Contexto, quando eu vejo o todo, quando eu vejo o livro. Falar em contexto é falar do todo, né? Do todo em que está inserido uma parte. Né? O contexto é o todo desse fragmento é o livro por completo. Então, o texto ele só vai ter coerência de sentido quando se tem um contexto, né? Quando se percebe o contexto dele. E aí, se não levarmos em conta as relações entre as partes dos textos, corremos risco de atribuir a ele um sentido oposto àquele que efetivamente tem. Ou seja, se não levarmos em conta o contexto em que está inserido aquele fragmento textual, um determinado fragmento textual, a gente tem um risco, né, de talvez errar o significado de certa passagem, de certo texto, de certo significado que o autor buscou utilizar. Né? Quando a gente pega textos, aliás, trechos, melhor dizendo, não texto, mas trechos de um texto qualquer, e aí a gente retira ali daquele texto só um pedaço, e lê aquele pedaço, sem buscar saber o porquê daquele pedaço, aonde aquele pedaço está inserido, aonde aquele texto, por quem ele foi escrito, em que momento ele foi escrito, tirando do contexto, a gente tende muitas vezes a interpretar de forma errônea. Né? Daí a importância de se buscar o contexto de um texto para a gente acertar no significado.
ou pelo menos no significado proposto pelo autor, né? E aí, o terceiro aspecto a ser ressaltado diz o seguinte: todo texto tem um caráter histórico, não no sentido de narrar fatos históricos, mas de revelar as concepções e a cultura de um grupo social numa determinada época, né? E aí, esse aspecto faz a gente pensar o quê? Que a gente deve ler um texto pensando no momento histórico que aquele texto foi escrito, né? A gente tem que pensar, né, ler e interpretar determinado texto buscando, mais uma vez, o contexto histórico, ou seja, o espaço histórico, a visão histórica, o momento histórico que aquele texto foi produzido. Por quê? Porque esse aspecto vai revelar muitas vezes a intenção do autor, né? Vai revelar os aspectos tratados no texto, vai revelar outros aspectos que talvez não estejam escritos ali nas linhas textuais. Então é importante você buscar um contexto, a época histórica em que um livro foi escrito, porque muitas das vezes você consegue também auxiliar a sua interpretação, né? Você consegue buscar outros elementos para subsidiar a sua interpretação textual. Então, esses três aspectos também são importantes no que é a interpretação textual quando a gente trabalha essa unidade linguística que é o texto. E aí, pessoal, no quarto slide, a gente vai tratar sobre a organização discursiva textual, né? Especificamente no que tange às condições de produção do texto. Quais são essas condições, né? Quais aspectos que a gente tem que ter em mente para produzir um texto, seja qual for esse texto, né? Quando você, por exemplo, busca escrever uma carta para alguém, né? Você vai escrever essa carta se embasando em certos aspectos, em certas condições, né? Quando você escreve uma carta, por exemplo, você utiliza, a depender da pessoa, se for escrever uma carta para um amigo, você utiliza uma linguagem menos formal, né? Você pode utilizar, se for uma carta de uma pessoa muito próxima, até mesmo abreviaturas. Lá no primeiro vídeo, quando eu falei você, né? Você utilizar o VC, né? O pronome de tratamento, em vez de você iniciar falando excelentíssimo senhor, né? Se for uma autoridade, você pode utilizar um pronome de tratamento mais íntimo, como o próprio você, né? Que a gente mencionou. Então, essas condições de produção de texto, elas visam justamente isso, essa adequação na escrita textual, né? É você parar para pensar em como você vai produzir esse texto, de que maneira você vai produzir esse texto e quais as ferramentas que você vai utilizar para produzir esse texto, né? Nesses exemplos que a gente menciona, uma coisa é você escrever uma carta, né? Com uma linguagem mais pessoal, mais íntima, tendo uma certa finalidade. Outra coisa, por exemplo, é você escrever um ofício, né? Um ofício é uma comunicação formal, né? Utilizada para comunicar algo de um departamento ou solicitar. E aí, no ofício, você não vai utilizar essa linguagem coloquial, você vai utilizar uma linguagem padrão, né? Uma linguagem padrão, geralmente saber utilizar os pronomes de tratamento correto, senhor, senhora, vossa senhoria, excelentíssimo, né? A finalidade do ofício é só uma, né? Então, essas condições de produção do texto são importantes para isso, para a gente saber de que forma produzir determinados tipos de texto, determinadas tipologias textuais. E aí a gente menciona, nesse quarto slide, as condições de produção de texto, a gente destaca primeiro. É preciso saber para que esse texto, né? Afinal, qual é a função desse texto? É uma função comunicativa? Ela tem uma função de apenas comunicar? Ela tem uma função de perguntar algo, de pedir algo? Ela tem a função de informar. Então, para que esse texto, né? A gente tem que se perguntar para saber que tipo de linguagem utilizar, que tipo de linguagem textual, né?
para quem também é importante se pensar, né? Como a gente mencionou. Você vai escrever esse texto para uma autoridade, e aí eu vou utilizar pronunciando próprio, como Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né? Senhor, Senhora. Ou eu vou escrever para uma pessoa que é próxima a mim, e aí eu vou precisar, será, de utilizar esses pronomes de tratamento bem mais formais, ou eu posso utilizar o simplesmente você, né? Então, essa também é uma condição a ser pensada, para quem eu vou escrever. O porquê também, né? Se eu pensar a função, eu vou pensar a finalidade. Não, por que eu vou escrever esse texto? Né? Eu vou escrever qual é a finalidade. Qual a finalidade de escrever? Eu vou escrever porque é minha obrigação profissional, eu vou escrever porque eu estou com saudade, né? Um determinado texto. Então, pessoal, todos esses aspectos eles pesam na hora da uma produção textual, né? Eles vão modificar a forma de sua escrita. Né? Então, é importante se pensar isso justamente para se adequar o seu discurso dentro dessa construção textual. E aí, outra questão a ser pensada também, e que o livro de vocês faz um destaque, é quanto à pessoa do discurso. Se eu vou utilizar a terceira. Isso é importante, pessoal, se destacar por quê? Porque quando eu utilizo a terceira pessoa, né, ele, eu coloco uma linguagem impessoal no texto. Né? Eu me afasto do texto quando eu utilizo essa terceira pessoa. E essa terceira pessoa geralmente ela é indicada para textos mais formais, né? Até mesmo textos científicos. Ele é bem mais indicado. Ele não é exclusivamente utilizado, mas ele é mais indicado. Já quando eu coloco a primeira pessoa, o eu, no texto, é um texto mais pessoal. Né? E aí ele é indicado mais para como a própria pessoa fala essa personalidade, mas você dá uma certa intimidade no texto, você aparece no texto. Então você utiliza esse tipo de pessoa no discurso em textos mais um tom de mais personalidade, exemplo de cartas, né? Mas ele também é utilizado, por exemplo, em linguagens científicas para você se posicionar e tudo mais. E é importante também se observar isso. E aí, a condição de produção de texto, né, dentro das condições, a gente vai ver essas tipologias textuais, né, que é a grande temática da nossa aula. Né? Quais tipos textuais nós temos? Né? E aí o livro vai trazer 6 tipos textuais. Né? O texto descritivo, o texto narrativo, o texto argumentativo, o expositivo, o opinativo e o injuntivo. A gente vai começar hoje, né, ainda nessa segunda parte do vídeo, falando sobre o texto descritivo. Né? E aí, na próxima aula, né, no próximo vídeo, já na próxima semana, a gente vai trazer para vocês o prosseguimento, tipologias textuais, trazendo os outros, né, que é o texto narrativo, argumentativo, expositivo, o opinativo e o injuntivo. Hoje, a gente vai trabalhar só com o texto descritivo. E aí, ele vai estar aí a partir do quinto slide, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de texto descritivo, o nome em si, né, desse texto, desse tipo textual, né, dessa tipologia textual, ela é bem explícita, né? O texto descritivo faz o quê? Ele simplesmente descreve, né? Ele caracteriza algo. E aí, o que é esse texto descritivo? O texto descritivo, ele tem por base um sujeito observador, aquela pessoa que olha, observa e descreve o mundo de duas maneiras. Né? Quais são essas maneiras? Ou de uma maneira objetiva ou de uma maneira subjetiva. Isso é importante a gente ressaltar, né? E caracterizar o que é essa descrição objetiva e o que é essa descrição subjetiva no seguinte sentido. A descrição objetiva, pessoal,
quando esse observador se põe no texto e faz uma descrição objetiva, ele coloca a realidade tal como ela é. Né? Ele descreve a realidade tal como ela é. Ele é simples e direto. Em outras palavras, ele é objetivo. Né? Exemplo dele. Eu vejo essa caneca aqui. Minha caneca de tomar café. Eu sou viciado em café. E aí eu olho essa caneca e falo, essa caneca, ela é branca e cheia de desenhos. Simples, direto. Né? Uma linguagem objetiva nesse sentido. De olhar para o objeto e descrever tal como ele é. Branco, cheio de desenhos. Né? Uma linguagem subjetiva, por outro lado, pessoal, ela traz uma descrição da realidade a partir de experiências ou do modo como o sujeito que descreve vê essa realidade. Ele vai trazer, por isso, um aspecto subjetivo. O que significa isso? Vai trazer aspectos do sujeito que descreve. Né? Ele vai dar um tom de realidade na descrição do objeto. No mesmo exemplo, eu olho para essa caneca, né, e falo, olha, essa caneca é branca, como a neve. A neve de um país que eu já visitei. Né? Ela me lembra também a caneca da minha avó, cheia de desenhos. Só que a caneca da minha avó era um pouco maior. Fiz a descrição do objeto, utilizei mais palavras. Utilizei também na descrição do objeto certas memórias afetivas para descrever esse objeto. E coloquei subjetividade nessa descrição, ou seja, eu coloquei aspectos de mim enquanto sujeito. Então, há essas duas possibilidades no texto descritivo. Né? O observador ele pode escrever o mundo de maneira objetiva e o mundo de maneira subjetiva. De maneira objetiva, ele descreve a realidade do modo que ela é. Ele é simples e direto na caracterização do objeto observado. Essa descrição subjetiva, por outro lado, ele faz uma descrição da realidade da maneira como ele sente. Então ele vai utilizar talvez mais palavras, trazer experiências para a descrição desse objeto. E aí, no slide de vocês, inclusive que a gente mencionou em sala de aula, dois exemplos, né? O texto 1 e o texto 2. O texto 1 é uma do Jorge Mateus, né? Um trecho da música do Jorge Mateus, e menciona o seguinte: ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela está naqueles dias. É isso que eu falo com os outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só faço isso para malandro não querer crescer o olho. Né? É um trecho da música Propaganda, do Jorge Mateus. Nessa música, ele faz a descrição, né, da garota que ele gosta. Né? Diz que ela é desastrada, né, quebrando um copo na pia, queimando arroz, tropeça no sofá e machuca o dedinho. Né? E ainda coloca nele. Diz também que ela ronca demais, mancha as camisas dele, dá até medo de olhar quando ele está naqueles dias. Né? Então ele faz essa descrição da garota que ele gosta. No texto 2, a gente também tem outro exemplo de texto descritivo. Né? É um verbete. Um verbete, ou seja, um conceito tirado de um dicionário. O verbete utilizado é aluno. Né? Aluno, substantivo masculino, SM, né? E aí, primeiro conceito, pessoa que recebe instrução em um estabelecimento de ensino como colégio, liceu, escola superior, etc. Segundo, pessoa que recebe ou recebeu instrução ou educação de um mestre ou professor, discípulo, educando. Terceiro, indivíduo que tem poucos conhecimentos em determinada matéria, aprendiz. Pessoal, percebam que esses dois textos, esses dois exemplos, são de textos descritivos. O primeiro exemplo, ele é um texto descritivo, mas um texto descritivo subjetivo. Né? Na música do Jorge Mateus Propaganda, ele descreve a realidade que ele vê da garota que ele gosta, da maneira que ele sente. E com isso ele utiliza mais palavras, mais descrição, dizendo que ela, de certa forma, ela é desastrada, queimando arroz, quebrando um copo na pia, tropeçando no sofá e ainda colocando a culpa nele. Né? Roncando, manchando as camisas dele,
E aí ele deixa isso explícito, que essa linguagem é subjetiva, porque ele fala assim, é isso que eu falo com os outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só faço isso para malandro não querer crescer o olho. Ou seja, ele ainda, ao final desse trecho, ele ainda menciona essa subjetividade dentro da linguagem dele. E aí, o texto 2 é um texto também descritivo, contudo é um texto descritivo objetivo, porque ele descreve a realidade tal como ela é, né? É um verbete do dicionário que simplesmente descreve o que é aluno, conceitua o que é aluno. E aí, no livro de vocês, tem a seguinte equação, né? X mais Y, né? X sendo sujeito, né, ou objeto descrito, e Y esse predicado, ou seja, essas características. E aí o texto descritivo ele vai se enquadrar dentro dessa equação X mais Y, porque o texto descritivo ele sempre vai ter essa configuração, onde vai ter um sujeito, um objeto que é descrito, e essa descrição desse objeto. Né? E aí vai ficar como, né, essa equação x mais y1, ou seja, mais caracterização 1, x mais caracterização 2, x mais caracterização 3, y3. Né? Porque a gente sempre percebe nos textos. Por exemplo, o texto 1, né, lá de propaganda, a gente vê x, quem é? Ela. É o ser, o objeto descrito. E aí o y é essa descrição. Ela faz o que? X. Queima o arroz, y1. Ela faz o que também? X. Ela, X, Y2, quebra copo na pia. X, ela, faz o que também? Y3, tropeça no sofá. E também machuca o dedinho. Então, na apostila de vocês, ele faz essa configuração do texto descritivo, mostrando que o texto descritivo ele geralmente vai aparecer dentro de uma equação, aonde vai ser o sujeito, o objeto descrito, mais a descrição dele. Então, x mais y. E aí, a gente, dentro do texto descritivo, é interessante fazer ou mencionar as características do texto descritivo, que são 4 que a gente destaca, né? Ele é um retrato verbal, ou seja, o texto descritivo traz essa imagem, né? Essa caracterização, como se a gente, a partir dessa caracterização, formasse uma imagem daquilo que é descrito. Ele também tem predomínio de substantivos e locuções adjetivas, utiliza de enumeração e comparação, né? já que é melhor dizendo, no texto descritivo ele vai trazer várias características, daí porque essas enumerações cheias de vírgulas, e comparar também com outros objetos, e presença de verbos de ligação. Então tem essas 4 características do texto descritivo. E o texto descritivo segue uma estrutura textual, aonde se tem uma introdução que apresenta o que pretende se descrever, o sujeito ou objeto descrito, o desenvolvimento do texto com a caracterização ativa ou subjetiva desse objeto ou sujeito descrito, né? Lembrando que se for uma caracterização objetiva, é uma caracterização de forma que ele descreva a realidade tal como ela é. Se for subjetiva, o sujeito imprime os sentimentos dentro dessa caracterização. Por fim, dentro dessa estrutura do texto descritivo, a gente tem uma conclusão, com a finalização da apresentação e caracterização de aula. É isso, pessoal. A aula de hoje a gente encerra aqui, na segunda parte do vídeo. Né? A gente introduziu, voltou, rememorou o que a gente trabalhou em sala de aula, na última aula presencial. Né? Trabalhamos até o texto descritivo. Na próxima aula, no próximo vídeo da próxima semana, a gente continua tratando a partir de texto narrativo. Boa aula, bons estudos e até breve.